Olá, tudo bem? Mais um encontro marcado para todos vocês. Gostaria de agradecer já todo mundo que está assistindo o nosso encontro marcado e que vai assistir também, porque esse conteúdo ele fica disponível nas redes sociais da Facop, justamente para contatos posteriores, né? Eu já deixo aqui a solicitação para vocês que curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal do YouTube da Facop, facop.oficial. E o tema de hoje é para falar, é claro, como a maioria dos temas dentro do asseio e conservação, dentro do encontro marcado, sobre limpeza. Mas trazemos aqui convidadas extremamente especiais, profissionais extremamente competentes de diversas áreas dentro do setor de asseio e conservação, da limpeza profissional, para a gente ter o ponto de vista ou a ótica de diferentes profissionais sobre o serviço de limpeza. Eu já agradeço a todas vocês e hoje em dia, claro, vocês mulheres estão dominando o setor de asseio e conservação, a limpeza profissional e nada melhor do que a gente ter vocês três aqui como nossas convidadas. Eu já agradeço de antemão e eu vou pedir, já agradecendo nesse sentido, para que cada uma se apresente. Inês, muitíssimo obrigado por estar aqui presente com a gente e, por gentileza, se você pudesse apresentar para o público. Eu que agradeço o convite, tá? Meu nome é Inês, eu sou supervisora operacional, estou nessa área de facility há mais de 15 anos, uma área que eu sou apaixonada. Perfeito, já traz uma bagagem muito grande para a nossa discussão de hoje, e essa é a ideia. Vanessa, muito obrigado por estar aqui presente hoje. Eu que agradeço. Meu nome é Vanessa, né? Eu sou encarregada da Facop, estou nessa área há 4 anos e é um prazer estar aí junto com vocês hoje. Perfeito, a gente que agradece. E Daiane, muito obrigado pela presença. Oi, meu nome é Daiane, eu sou auxiliar de limpeza e trabalho na CE, que é a Central de Emprego. Perfeito. CE Central de Empregos para os íntimos, né? É uma das unidades da Facop para todos que não conhecem. Então, a Facop, de maneira geral, ela é estruturada em 3 unidades diferentes. E uma delas é a Central de Empregos, a outra é a sede, que a gente chama, ou a escola mesmo da Facop, e também é a parte de saúde e segurança do trabalho, ou SESMIT coletivo, que a gente chama. Se você quiser mais informações, quem está assistindo a gente, se quiser mais informações, é só consultar o site da Facop, que tem os contatos de todas as unidades, enfim, e tudo que a gente realiza. Então, não sei se vocês entenderam, mas a gente trouxe hoje para o encontro marcado 3 grandes profissionais no setor de limpeza, cada um com uma função diferente. E aí é justamente para a gente discutir a ideia de como cada função, um supervisor, um encarregado e um profissional, né, um agente de limpeza profissional, percebem a limpeza na hora da execução do serviço. E eu começo com a professora Inês, que também é nossa professora da Facop, então a gente está aqui em casa, literalmente. Professora Inês, quando a gente fala, né, do ponto de vista do supervisor na limpeza, qual que é a parte mais fácil e a parte mais difícil de se organizar uma equipe abaixo, encarregados e o pessoal que realmente coloca a mão na massa? A parte mais fácil é quando a equipe já tem o conhecimento, né? Tranquilo pra gente. Agora, a parte mais difícil é engajar essa equipe. A falta de comprometimento, ela atrapalha todo o planejamento. Além de ter uma desmotivação dos outros colaboradores, o clima fica ruim, né? E também eu acho que a falta de comprometimento dos colaboradores, ela degrine um pouco a imagem, né? Na verdade, prejudica a imagem da empresa junto ao cliente. Então, às vezes, você faz um bom planejamento, dimensionamento, ótimos produtos, equipamentos, mas aí 1 ou 2 não está engajado, não está faltando um comprometimento nesta pessoa aí. É bem ruim, a parte mais difícil para mim. Perfeito. Então vamos ver isso do ponto de vista do profissional, ou da profissional, neste caso, encarregada. Vanessa, na sua opinião, pontos mais fáceis e mais difíceis?
Na minha opinião, o mais fácil é a equipe, né? Se você tem a equipe ali, como se diz, engajada, né? São competentes, tudo ok. O mais difícil, eu acho que é fazer o cliente do contrato entender aqueles motivos que são necessários para poder fazer a execução do trabalho, né? Muitas das vezes o cliente não entende, aí acaba prejudicando não só o encarregado, mas a equipe toda. Perfeito, você colocou um ponto bem interessante, digamos assim, já conversando com isso que a Inês colocou, né? Que é justamente esse meio de campo entre cliente, empresa de prestadora de serviços e a própria execução do serviço. E quando a gente fala em execução de serviço, aí, Daiane, a bola está contigo. Como que essas ações ou esses pontos que a nossa supervisora e a nosso encarregado colocou, como é que você vê esses pontos? O comprometimento da equipe, as pessoas engajadas ou não? Qual que é a parte mais fácil e mais difícil desse trabalho? A parte mais fácil é a comunicação, né? A gente tá lá para executar o serviço, então a gente tem que comunicar ao começo para saber como também o cliente gosta, né? Perfeito. Então você está colocando, digamos assim, que num patamar de execução de serviço, todos têm que estar cientes de tudo, como o professor Inês colocou. Não adianta ter um bom planejamento, um bom dimensionamento. A Vanessa colocou que não adianta ter pessoas engajadas se não também houver essa comunicação na equipe. Sim, com certeza. Perfeito. Então, problemas aí já bem listados, digamos assim, né? Primeiro, comprometimento ou a falta dele. Vanessa colocou também uma situação muito interessante, é que sim, somos pessoas trabalhando para outras pessoas, né? E Daiane colocou justamente a situação da comunicação nessas esferas e a comunicação com o cliente. Inês, essa comunicação do cliente, como que funciona? Qual que é o papel do supervisor nessa parte? Primeiramente, a gente precisa entender o que o cliente quer, tá? Porque muitas vezes a gente acha que só porque a gente foi lá para fazer a higienização, a gente pode chegar fazendo, é a casa dele. Então, primeiramente, vamos chegar a entender o que o cliente quer. O que ele quer dessa empresa, né? Porque ele pode ser, ele faz, vamos falar, uma Renault, ela faz o carro, ele entende excelente carro. Nós, da limpeza, entendemos de limpeza. Então, a gente tem que explicar isso para o cliente, né? Porque às vezes o cliente quer interferir numa coisa que ele não tem necessidade, porque ele está contratando por empresas que são especialistas em limpeza. Nós não entendemos de carro, como ele, no caso, exemplo, Renault, mas nós sim entendemos de limpeza. Então, o cliente, a gente tem que buscar o que o cliente quer e nós se impor a isso, falar, não, olha, você quer isso, mas nós vamos fazer o melhor, porque nós temos conhecimento, a qualidade, né, uma equipe inteira que vai fazer o seu trabalho. Então, eu acho que esta coisa com o cliente, ele tem que mostrar para o cliente que nós vamos lá para nós fazer a coisa acontecer para ele, né? O cliente não tem que ficar pontuando o que eu preciso fazer. Eu vejo desta forma, né? Não, está extremamente correto. E aí, quando a gente pensa, digamos assim, no papel do encarregado, né, onde está ali atuando no dia a dia, e muitas vezes esse cliente já vem com algumas manias de limpeza de casa. Não, eu executo, na minha casa eu faço desse jeito, então a empresa tem que executar também desse jeito. É meio complicado, né? Bastante complicado. Bastante. E aí, Vanessa, como é que você resolve esse meio de campo com o cliente, onde o cliente escolhe ou acha que é o certo uma coisa, sem ter o conhecimento, que justamente a professora Inês colocou, né? Que nós somos os profissionais de limpeza e sabemos fazer limpeza da melhor maneira possível. Como que você lida, Vanessa, com esse meio de campo? Então, para poder entender o que o cliente realmente quer, a gente tem que descobrir as habilidades dos funcionários de cada um e, através disso, a gente consegue encaixar cada funcionário para fazer aquela atividade, né? Porque são capacitados, sabem limpar, realmente não vem só com aquele ditado, o que sei fazer em casa, vou fazer na empresa. Realmente tem técnicas
né, para esse tipo de serviço. Cada tarefa é diferente, né, produtos são diferentes, tem toda uma forma específica para cada atividade que a gente vai concluir. Perfeito. Então, claro que o encarregado tem que ter esse olhar e colocar as pessoas corretamente, digamos assim. Sim. Daiane, aonde você se coloca corretamente nesse escopo, digamos assim, encarregado e supervisor fazendo ali os trâmites da limpeza, justamente evitando que o cliente imponha essas manias, digamos assim, de limpeza que nem sempre são corretas, que a gente percebe, mistura produtos de limpeza, não, faz desse jeito mesmo, porque na minha casa eu faço. Como lidar com isso? Eu concordo com a Vanessa. Quando eu entrei para trabalhar na Facop, claro que a gente tem um costume, né? E é diferente, é bem diferente. E ela me falou uma coisa no começo, que a limpeza da nossa casa não é a mesma limpeza que a gente faz numa empresa, né? E os produtos são diferentes, os produtos são produtos profissionais, né? E sobre em relação também a preferência, como que eu posso dizer assim, do cliente, igual ela falou como que eu posso dizer para você, colocar a pessoa certa para fazer aquele tipo de serviço também, sabe? Tem lugares, tem gente que quer fazer aquela limpeza profissional com máquinas também, e não é todas que têm habilidade com as máquinas, né? Tem umas que têm, tem umas que não sabem lidar, muitas vezes com bandeirante também, né? Perfeito. Perfeito. E tem serviços muito específicos, né? Que justamente essa ideia, e também vai do próprio profissional se colocar nisso, né? Saber dizer, ó, não, aqui tratamento de piso não é comigo, mas agora a limpeza de vidros, beleza. E é igual ela falou, tem pessoas que, se for um serviço que exige um tratamento de piso, tem pessoas que é bom em fazer, e tem pessoas que não sabe lidar tanto, né? Assim, fazer esse serviço e deixar excelente, né? Perfeito. Perfeito. E, Vanessa, como é que esses funcionários conseguem se colocar, digamos assim, à disposição para você saber aonde elencar eles da melhor maneira possível? Na maioria das vezes, a gente percebe só no olhar, né? Mas na execução, alguns ainda têm dificuldade. É nesses pontos que a gente fixa ali, devido ter capacitação, a gente coloca para fazer capacitação. Se não gosta, realmente, se não é que não gosta, não é daquela área ali de tipo fazer o tratamento de piso, mas prefere outro tipo de atividade, né? A gente encaixa as habilidades que ela tem, se é mais rápida, faz com mais rapidez, né? A gente sabe onde encaixá-la, mas é bem tranquilo. Perfeito. E, professora Inês, como que esses dois profissionais conseguem te dar suporte ali no traquejo com o cliente ou no contexto, né, do supervisor como um todo? Eu vejo a encarregada os olhos do supervisor. Perfeito. Né? Então, ela, para mim, ela é meus olhos lá dentro do cliente. Então, eu tenho que confiar bastante nela, né? Ter primeiro uma confiança muito grande, porque tudo que eu passar para ela, eu tenho que sair dali, eu tenho que ter certeza que ela está sendo executada. Né? E quanto colaborador, eu acho que aqueles que têm menos habilidade, nós precisamos trabalhar mais nele para todos ficar uma equipe igual, né? Com um conhecimento total. Porque ninguém sabe tudo, mas todos têm que aprender a fazer o tratamento de piso, mexer com os equipamentos, saber trabalhar com a diluição. Então, trabalhar mais naqueles que têm mais dificuldade, vamos falar desta forma. Então, eu vou trabalhar mais na minha encarregada, olha, Daiane está com uma dificuldade, um exemplo, né? Nos equipamentos. Vamos trabalhar mais com ela? Vamos puxar ela mais para o equipamento? Ela vai correr, eu sei disso, mas vamos buscar ela. Né? Porque eles têm um pouco de insegurança, né? Porque isso é verdade. A primeira vez que eu coloquei a mão numa enceradeira, a enceradeira me levou.
né? Eu fiquei com o braço duro, né? Mas com o tempo, hoje eu faço com uma mão para lá e para cá, é bem tranquilo. Então é isso que eu quero que todos os colaboradores tenham a mesma habilidade. Não quero, vamos chamar a Maria porque ela sabe fazer tratamento de piso. Todos vão saber trabalhar com tratamento de piso. Né? E aí, às vezes, até numa eventualidade de uma falta, numa ausência de um colaborador, a gente consegue manter o mesmo nível de serviço. Tem um plano B, né? Já pensou? Você faz todo um planejamento com um tratamento de piso. E justo aquela que você sabe que ela é 100%, ela falta, tem, né, alguma eventualidade, e aí? Então eu não vou fazer? O que eu vou falar para o meu cliente? Mas ele vai falar, cadê o resto da sua equipe? Opa! Então todos têm que saber fazer. Então a gente vai ter que treinar todos eles. Então, eu vou cobrar isso da minha encarregada. Perfeito. E aí, encarregada, a bola está contigo agora. Como que a gente consegue orientar isso tudo e, por exemplo, lidar com essas situações de falta, lidar com uma situação de ausência, alguma coisa nesse sentido? Porque hoje em dia, eu acredito que mais do que nunca a gente está exposto, e aí falando, digamos assim, de uma ideia de planeta Terra, né? A gente está exposto a coisas que a gente não tem o controle, né? Há, digamos, 1 ano e meio, 2 anos e meio atrás, eu me lembro da gente saindo da FACOP numa quarta-feira falando, não, só são 15 dias em casa, daqui a pouco a gente está de volta. E mudamos para o online, aprendemos a trabalhar dessa maneira. Enfim, Daiane, como lidar com isso? Faltou um profissional, colega teu de trabalho, do mesmo posto de trabalho, você entendendo que tem que lidar com várias situações ao mesmo momento e situações que de vez em quando aparecem quando você pisa dentro da empresa. Como que um profissional de limpeza tem que estar aberto a isso? Digamos assim, você tem que esperar o inesperado? Sim, né? Você tem que estar sempre pronta, né? Todo dia você tem que ir trabalhar sabendo que pode acontecer um imprevisto, né? Assim, tanto no meu setor, onde eu estiver, quanto no do meu colega. Então, se eu tiver de cobrir ele, fazer o meu e fazer o dele, sem problema. Não, isso daí é um imprevisto que acontece que a gente tem que estar aberto e disposta a fazer, né? Também, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Um profissional capacitado, ele já fica um pouco mais pronto nesse sentido? Ele já fica mais alerta, digamos assim? Fica, né? Fica sim. Então, o profissional tem que estar, como a professora Inês falou, como a Inês falou, né? Então, eu tenho que ter um funcionário pronto, capacitado justamente para atender qualquer demanda. Sim, assim, da tua área ali, se acontecer um imprevisto ali, você tem que estar esperta, né? Justamente, então, Daiane, já espere para fazer um curso de máquinas e equipamentos aí, acredito. Eu vou falar bem a verdade. Eu aprendi a mexer nas máquinas em outros lugares que eu trabalhei e eu gostei, sabe? Eu gostei bastante. Assim, a gente fazia tratamento de piso, assim, com as bandeirantes, sabe? Então, assim, eu gostei. Eu não me bato, na verdade, para aprender, sabe? Perfeito. Então, quem sabe temos aí uma ótima profissional para esse ramo de tratamento de piso que, quem sabe, a gente não está utilizando muito bem. Vanessa, nessa utilização, mal ou bem, como é que você utiliza esses funcionários? Nesse caso, descobrimos um talento na Daiane, que é justamente essa possibilidade de fazer o tratamento de piso. Como que a gente lida? Faltou alguém, eu consigo reaproveitar? Como é que funciona? Nessa parte aí, quando o encarregado ele já vem trabalhar com aquela flexibilidade de que pode acontecer isso. Então, faltou, pode cobrir? A gente está buscando, né? Venha cobrir. Às vezes falta, tem um tratamento de piso para a gente fazer, só estamos em 3. 2 funcionárias e a encarregada. O que a gente vai fazer? Dar-lhe tratamento de piso, porque o negócio tem que andar, não pode parar. Perfeita. Então, a encarregada também tem que estar preparada, muitas vezes, até para colocar a mão na massa, né? Não é aquela coisa só de planilha e tudo mais, e sim auxiliar a equipe a andar para frente. Sim, com certeza.
A minha visão assim, não só delegar funções, né, mas executar é uma parte que eu executo muito bem, junto com todas. Perfeito. Compartilhar as tarefas, isso? Com certeza. Maravilha, sensacional. Professor Inês, as nossas falas foram cheias de profissional capacitado, tem que estudar, tem que estar por dentro, tem que estar ciente das coisas que têm que ser feitos. Vamos lá. Eu acredito que hoje em dia, claro, com esses inúmeros avanços, né, nas possibilidades de capacitação do profissional da limpeza, qual que é a real importância? Quando a gente olha realmente da ótica do supervisor, onde ele implanta contratos, onde ele faz os dimensionamentos e busca esses profissionais capacitados no mercado, e tendo em vista também que ele faz essa contrapartida entre cliente e entre empresa. Sobre o treinamento, Isso. né? Então, assim, eu acho que eu acredito, né? O treinamento ele não veio só para mostrar ao colaborador como ele executar as suas tarefas, e sim ele gerar um autoconhecimento, né? E isso dá outra visão para ele também, né? Além dele ficar mais inovar, ser criativo, porque o treinamento, quando você aprende, você vira fica criativo, né? Sim, e fazer com menos tempo, né, o trabalho com maior qualidade. Qualifica, sim, né, o profissional. Perfeito. E você acha que essa possibilidade de ter profissionais qualificados, capacitados e bem capacitados, né, antes de mais nada, por exemplo, diminui o turnover, diminui essa rotatividade grande que a gente tem? Diminui bastante, porque quando você sabe o que você vai fazer, você vem preparado para isso, né? Então você não se espanta no que você vai enfrentar no dia a dia do seu trabalho, porque sabe que o trabalho de limpeza é diferente de uma produção, né? Eu vou lá, faço 10 bonequinhos e tá perfeito. A limpeza não. A limpeza eu tô fazendo, estão sujando, eu tô fazendo, estão fazendo, estão sujando, eu tô... Então, se a pessoa não estiver preparado para enfrentar isso, né, ter um treinamento adequado, ele desanima, ele não fica. Por isso que acredito que tem muita rotatividade dentro das empresas. Eu acho que acredito mais por falta de treinamento, profissionais não qualificados. Perfeito. Vanessa, quando você pega um profissional bem capacitado e outro que às vezes ainda precisa ser desenvolvido, digamos assim, qual que é o principal ponto que você tem que olhar, digamos assim, com carinho para esse profissional, entender essa demanda, claro que vem do supervisor, porque a empresa quer que o encarregado nunca pare, né, continue executando os serviços e mantendo aqueles serviços sendo executados. Como fazer esse balanço? Quando o funcionário ele chega sem nenhuma preparação, de imediato orientá-lo, né? E em seguida colocar para fazer uma capacitação. Mas realmente, não só para realmente explorar aquilo dele, mas que ele aprenda que da forma que ele sabia, né, é diferente, tem uma técnica certa para fazer, ele vai conseguir executar com mais rapidez, vai ficar um serviço de qualidade, fica excelente, né? Agora, quando ele já vem sabendo algumas coisas, até a gente aprende mais, né? Porque conhecimento a gente adquire todos os dias que a gente sai para trabalhar e chega na empresa, a gente está aprendendo, né? Então, a gente consegue explorar o conhecimento dele também. Nisso a gente aprende muito. Perfeito, fantástico. E Daiane, eu acredito que em algum momento, dentro dessas equipes de profissionais da limpeza, você já deve ter escutado assim: nossa, mas para que eu vou aprender a limpar se eu já sei, já trago isso de casa? Como lidar com isso, Daiane? E como estar aberto para poder se capacitar dentro da limpeza? Já a gente escuta sim, bastante. Mas é como eu te falei, a gente tem, assim, muitas vezes a gente tem o costume de limpar, que o nosso costume não é o costume de uma empresa uma empresa nova que a gente entra, né?
E nisso eu fui bem orientada pela Vanessa. No começo, quando eu entrei, a gente conversou bastante, e ela me orientou bastante sobre isso, né? Inês, eu tenho uma pergunta bastante séria que eu acredito que, falando dentro aqui do contexto da IGEXPO, né, que é a maior feira da América Latina de limpeza profissional, onde temos nos assistindo, né, profissionais da limpeza, fornecedores de máquinas, produtos, equipamentos, empresas do asseio e conservação também. O que você deixaria, digamos assim, de mensagem? A gente já partindo para uma fala final, digamos assim, de mensagem para todo esse público que está nos assistindo, pensando no papel do supervisor, nessa contrapartida que ele precisa ter até mesmo da empresa, quem sabe até o comercial da empresa começar a estudar um pouco mais da execução do serviço, justamente para ele sentir na pele, digamos assim, ter uma maior qualidade nos contratos. E também para os próprios encarregados e profissionais de limpeza que estão executando os serviços. Eu tenho para dizer que investir mais em funcionários, nos colaboradores, em treinamento, investir em equipamentos, isso é essencial para o serviço de asseio, tá? Os produtos de boa qualidade, sei que tem muitos, visitei a feira em 2019, se eu não me engano, maravilhosa, encontrei materiais, equipamentos, produtos de excelente qualidades. Então, assim, os empresários, né, investir mais nesta parte, né, de treinamento, equipamentos e produtos. Porque um funcionário bem treinado, um equipamento, né, bom, né, que além da gente ganhar tempo ergonomicamente, ele ajuda o colaborador que está operando, né? E os produtos de alta qualidade, além de ajudar a limpeza, né, a gente usar menos água, menos produtos, a empresa que está buscando sustentabilidade, isso é fundamental, né? Menos impacto ambiental, isso ajuda, então, o profissional, o meio ambiente, né? E a rotatividade de funcionários que utiliza mais equipamentos, ele fica menos propício a doenças. Ele faz menos esforço, ele rende muito mais. Né? E às vezes deixa de utilizar, de ter um equipamento bom, e tem 10 funcionários afastados com problemas de saúde, né? Infelizmente, a gente vive essa realidade. Mas também temos equipamentos, treinamentos maravilhosos e produtos de excelente qualidade. Perfeito, e a professora Inês coloca duas grandes situações que já mostram uma mudança, ou três grandes situações que já mostram uma mudança um pouco maior dentro desse setor de limpeza que, como você falou, já está atuando há mais de 15 anos, né? A questão de sustentabilidade, ou me preocupar também com o meio ambiente, me preocupar também com o meu funcionário e pensar na execução do serviço num terceiro momento, digamos assim, né? Acredito que antigamente, quando a limpeza profissional não era tão profissional assim, a gente tinha uma preocupação, sim, em limpar e depois o resto todo, né? E, Vanessa, como é essa preocupação? E aí a gente migra para uma palavra final, né? Como é ter essa preocupação com o funcionário? Supervisor já deu o sinal para você que sim, teremos produtos de qualidade, teremos equipamentos de qualidade, e como o funcionário se adequa a isso, né? Que ele tem que entender que a limpeza não é só uma tarefa rotineira, cotidiana, ela está envolvida num grande contexto, incluindo um contexto ambiental, um contexto de saúde e segurança do trabalho, como foi muito bem colocado. Como que a gente envolve esse funcionário nesse contexto? Primeiramente, para envolvê-lo nesse contexto, a gente capacita, né? E não obriga ele a entender. Ele tem que, através da capacitação, tomar conhecimento de que já não somos mais só servente de limpeza, a gente somos considerados agentes de saúde, por proporcionar saúde e bem-estar
as pessoas, né? Lembrando que somos pessoas trabalhando para pessoas, um cuidando do outro. Perfeito, e que fala bonita, que frase bonita é essa, né? De profissionais de limpeza como agentes de saúde. Daiane, se fosse para deixar uma mensagem final, digamos assim, para as pessoas que estão nos assistindo mesmo, qual que é a importância do profissional de limpeza? Que sim, tem que ser capacitado, que sim, tem que ter produtos e equipamentos bons para todas as pessoas que estão te ouvindo. Qual que é a função, digamos assim, ou qual que é a importância justamente de um profissional de limpeza na sociedade? Eu acho que a importância de um profissional de limpeza, ela vem em primeiro lugar, né? Em todos os lugares, né? Porque uma empresa não funciona também se tem uma equipe de limpeza, né? Tem que ter, né? Perfeito, e A parte da limpeza. somos profissionais essenciais, né? Tendo pandemia ou sem pandemia. Sim, com certeza. Com certeza. Perfeito. Então, a essencialidade do serviço, a necessidade de capacitação, a necessidade de comprometimento, como foi falado também, dos profissionais dentro dessa equipe de limpeza, e a necessidade do investimento nesses profissionais, né? Da empresa ou dos níveis hierárquicos acima da empresa, justamente entender o papel do supervisor, entender o papel do encarregado ou da encarregada, entender o papel do profissional de limpeza é essencial. Eu acredito que com essa mensagem a gente vai fechando o encontro marcado de hoje, que trouxe um pensamento ou questões para a gente justamente conseguir dialogar dentro desse grande campo que é a limpeza profissional. Eu só tenho realmente a agradecer a presença de vocês três, que trouxeram muitas contribuições aqui para esse encontro e com toda certeza para todo mundo que está assistindo. Professor Inês, muitíssimo obrigado. Se tiver alguma colocação final, por gentileza. Eu que agradeço a oportunidade, tá? E finalizar que sem as serventes de limpeza, não existe limpeza. Perfeito. Como a Vanessa mesmo colocou, somos pessoas trabalhando para as pessoas, né? Vanessa, muitíssimo obrigado. Se quiser fazer alguma colocação final, por gentileza. Eu agradeço o convite, né, para estar participando. Muito obrigada. Perfeito. Daiane, por gentileza, se quiser colocar alguma coisa, fique à vontade. Muito obrigado por estar participando desse nosso encontro. Imagina, desculpa só o nervosismo, mas é a primeira vez. Espero ter muitas outras vezes. Espero melhorar também. Perfeito, a gente que agradece, entendemos com toda certeza o nervosismo e sim, teremos outros encontros marcados e gostaríamos de contar com todos vocês. Perfeito, muito obrigado, ficamos por aqui com esse encontro marcado e na próxima semana retornamos à nossa programação normal, sempre às terças-feiras às 18 horas. Até mais. Até mais, obrigada.